Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a microfisioterapia e essa técnica e porque eu fui orientada a fazer a minha primeira sessão de microfisioterapia. Então, a microfisioterapia nada mais é que uma terapia, é uma técnica de terapia manual, que ela foi desenvolvida na França e ela identifica a causa das dores e doenças através de traumas, sendo eles físicos, emocionais ou tóxicos, acumulados no corpo. Então, ela estimula a autocura do organismo e equilibra a vitalidade do tecidual, sendo usada para tratar ansiedades, dores crônicas, alergia, lesões, entre outras. No meu caso, quando eu fui indicada, eu tava no momento de... como falo? Eu tava com síndrome do pânico. Eu tinha sido diagnosticada com síndrome do pânico. Foi logo entre a pandemia, tipo, acho que não tinha entrado dentro da pandemia. Então, foi mais ou menos nesse período. E eu comecei a ter diversas crises de ansiedades, principalmente porque foi desencadeada dentro do trabalho. Então eu tinha a síndrome, tipo, toda vez que eu ia, ou em outras ocasiões que aconteciam também. Então eu tava fazendo um tratamento pelo SUS, e pelo SUS eu fazia no postinho e fui encaminhada para psiquiatra, para poder estar tomando a medicação e fazendo o tratamento. Chegando na psiquiatra, na segunda vez, eu falei o que estava sentindo, falei das minhas dores, das minhas queixas, né? Nada sobre nada sobre a vivência, mas sim sobre as dores físicas mesmo que eu estava sentindo naquele momento. Então a médica olhou para mim e falou: Ana, você é muito nova para estar com tantas dores, com tantas coisas. Aqui eu vou pedir um tanto de exames, que não tinha pedido no posto e tal. E nisso ela pediu os exames e ela falou assim que você puder passar nessa técnica, você guarda um dinheiro, você passa, vai ser muito bom pra você. Aí ela me anotou, não era custeado pelo SUS, não tinha profissionais do SUS. Eu acho que não tem esse tipo de tratamento no SUS. Então ela me orientou, falou assim: esse aqui é um amigo meu, você fala que veio e tal, e aí ele vai tá atendendo você. Eu naquela hora eu não sabia nem que existia essa técnica. Eu simplesmente fui falando assim: ai, preciso resolver isso que eu tô sentindo, essas coisas que estão acontecendo. E naquele momento ela fez os exames e tal, e depois quando saiu o resultado, saiu que eu tava com hipotiroidismo, aqui engordava. Então, algumas causas também poderia estar vindo por conta da tireoide estar desregulada. E depois de um tempo, eu consegui juntar o dinheiro, marquei com esse médico, que ele é fisioterapeuta e ele é quiropracia, aquele médico que coloca os ossos no lugar com estralo. Osteoperacia. Não vou lembrar da técnica em si, mas a base dele é fisioterapia, né? E acho que ele também fez medicina. Então eu fui lá pra conhecer, conversei com ele. Eu não queria falar muito sobre as dores, eu não sabia da técnica. Eu falei das dores que seria a ansiedade, a síndrome do pânico que eu estava enfrentando. E também falei que eu tava com uma certa dor no estômago. Aí naquele momento ele fez a sessão. A sessão ela é super simples. Você não precisa falar, se você não quiser falar, pelo menos esse foi o profissional que eu passei, né? Você não precisa falar, ele vai pedir pra você deitar, tipo numa maca. E nessa maca ele vai te meio que examinar. Ele usa um mapa, que acho que é a técnica que é embasada.
E aí ele vai em alguns pontos específicos para poder ver esses traumas que estão marcados no seu corpo. Eu acredito muito que isso seja um autoconhecimento, porque através disso você vê o que te fere e o que tá fazendo mal no seu corpo, que você não sabe lidar. E você pode também estar levando uma psicóloga, passando em outros tratamento multidisciplinar para poder estar, não que tipo eliminando, mas sabendo melhor lidar e não causando dores, causando efeitos colaterais das situações que você passa. E foi assim que eu fiz. A partir do momento que eu peguei ele mandou por áudio pra mim, ele foi explicando tudo pacientemente, assim, ele vai fazendo as técnicas lá, tipo, a conexão, tipo, do braço com a perna, e vendo se tem algum movimento, se tem alguma rigidez. Eu não sei ao certo como que ele sente o que tá bloqueado. Eu sempre que eu falo pra alguém sobre a técnica, eu sempre falo sobre a técnica pras pessoas, pra elas estarem descobrindo coisas novas que talvez não seja tão falado. E eu falo que parece uma coisa de outro mundo, porque ele vem falar do trauma, que pode estar envolvido com do trauma, do evento. Ele fala aproximadamente da data, que ele pode estar falando o ano, ele pode estar falando se esse evento aconteceu durante a gravidez, então durante o meu desenvolvimento na barriga da minha mãe. Ele pode estar falando que recentemente eu fiz que eu ainda não gravei esse vídeo. Ele pode estar falando de antepassados, tipo, ou da parte da mãe ou da parte do pai. Ele vai sempre especificar de que lado que veio esse tipo de sentimento que atinge e talvez esteja numa camada que você não consiga enxergar. E também ele fala sobre o que recai essas dores, quais órgãos ele pode estar, tipo, afetando. E então ele acaba que ele vai dizendo mais ou menos como se fosse um raio-x dos eventos da sua vida e as conexões com dores que ele pode estar traçando. Então, após eu passar, eu fiz uma sessão, aí eu perguntei pra ele como que funciona. Várias sessões, não sei, assim, sabe? Eu fiquei meio na dúvida. Ele falou assim: Ana, o seu mapa tava cheio de conflito, realmente. A gente fez uma limpeza. Se você puder estar vindo daqui 3 meses, você vem, passa de novo, mas não é uma coisa que tem que vir recorrente, todo mês, a cada 3 meses, não. Você viu que você tá um pouquinho travada, um pouquinho sobrecarregada na questão emocional, aí você procura. E também o que acontece? Depois disso, como é uma liberação, assim, pode estar causando o quê? Um pouco de dor no corpo, pode querer ir com mais frequência ao banheiro, mas assim, é como se fosse uma eliminação, sabe? Igual quando faz uma drenagem linfática. Claro que não é assim, intensidade, tô falando do pós. Então essa técnica é uma limpeza no corpo que vai... e ela pode ser feita desde o bebezinho até a idade mais avançada, idoso. Não tem muito critério para poder estar fazendo, assim, em si a microfisioterapia. Ela é uma técnica muito interessante para você se autoconhecer e saber o que te machuca e o que não te machuca. E se você gostou do vídeo e quer saber mais um pouquinho sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!